estudar, mas a gente sabe que o preconceito ainda é muito. E minha mãe enfrentou muitas dificuldades do preconceito com o sotaque. Tinha muito, infelizmente ainda tem hoje, da menina que chega da Bahia, é posta para limpar uma casa. Minha mãe ficou em trabalho análogo à escravidão por mais de um ano. Ela limpava essa casa, não recebia um centavo, foi proibida de ter contato com a família. A gente sabe que isso tem nome hoje. Minha mãe tinha que trabalhar, entregar o dinheiro para a dona da casa, e ela só saiu daquela situação quando uma outra irmã veio da Bahia, encontrou com ela no ônibus e resgatou ela. Minha mãe voltou a sonhar, a ter seus estudos, engravidou de mim. A gente sabe que esse nosso Brasil ainda é muito machista com as mulheres. E eu falo de forma muito concreta. Minha mãe, quando engravidou de mim, não foi acolhida pelo meu pai biológico. Essa é a história de muitas mulheres. Foi expulsa de casa pelo preconceito dos irmãos. E preconceito de ignorância mesmo, de falta de conhecimento. E teve que largar os estudos. Então, quando eu falo que a minha mãe enfrentou um pouco do que essa cidade tem de pior para oferecer muitas vezes, que é quebrar o sonho, que é o preconceito, vocês podem imaginar, mas será que essa é uma mulher triste? Será que é uma mulher que não ama São Paulo? Pelo contrário, minha mãe é uma mãe jovem, arretada, se casou pela segunda vez nesse ano na igreja, voltou depois, fez ensino médio, é recepcionista, é cheia de vida. E minha mãe, ela traz um sentimento, uma mensagem que para mim é muito cara. Apesar dessas dificuldades todas, minha mãe é apaixonada por São Paulo. Eu sou nascida e criada aqui, mas minha mãe, que enfrentou tanta dificuldade, é paulistana também. E ela fala, essa cidade é boa. Ela não deixa eu falar mal de São Paulo, não. São Paulo nem sempre cumpre a promessa das oportunidades que faz, mas ela enche a boca e fala, foi em São Paulo que eu formei meus 2 filhos. E minha mãe, que enfrentou esse tanto de coisa que eu contei pra vocês, que inclusive enfrentou o preconceito que minha família sempre enfrentou, por meu pai ter algumas doenças que muita gente não encara como doença, que é o caso do alcoolismo, da dependência química, da bipolaridade. Minha mãe virava para todo mundo que falava, esses meninos vão ser drogados igual o pai, e virou depois e falou, eu formei meus 2 filhos. E minha mãe formou os 2 filhos na faculdade. E minha mãe enche a boca, Tito, para falar que se não fosse em São Paulo, isso não teria acontecido. Uma diarista que enfrentou o que ela enfrentou, formar os 2 filhos na faculdade. Então essa é dessa mulher que eu venho. Aí vocês vão já vendo. Do outro lado, eu falei para vocês que eu não fui criada pelo meu pai biológico, mas eu tive um pai desde o primeiro dia, um homem de verdade, porque meu pai conheceu minha mãe grávida e sempre cuidou da gente. Meu pai era um cara brilhante, era cobrador de ônibus, acho que eu não contei essa história, ele escrevia tudo que ele via na rua, da desigualdade, do que era certo, do que era errado, fazia campeonato de xadrez para mim e para o meu irmão. Pensem, um homem que nem fez o ensino fundamental, mas meu pai tinha algumas doenças que a gente insiste em não tratar como doença. Se fala muito da Cracolândia hoje em dia, isso é importante, a gente tem que debater, mas as pessoas ignoram que o álcool, que as drogas são um problema das famílias. Não é um problema do centro, é um problema da cidade como um todo. E meu pai, ele enfrentou essas doenças que são doenças. Não tem a ver com a força de vontade da pessoa, não tem a ver com a pessoa ser uma pessoa boa ou não. Mas num contexto em que todo mundo apontava o dedo, mas quase ninguém queria ajudar. E hoje, por ter estudo, por ter conhecimento, eu sei que meu pai, ele tinha uma doença chamada bipolaridade, que não foi diagnosticada. E que se meu pai tivesse recebido tratamento, acolhimento, meu pai nunca conseguiu uma internação pelo público, apesar de querer. Meu pai provavelmente não teria desenvolvido o alcoolismo, a dependência química, e a gente não teria perdido meu pai para o crack como a gente perdeu. E eu trago isso porque, de novo, essa cidade foi a cidade que permitiu a minha mãe formar os 2 filhos na faculdade. E eu tive muitas oportunidades na educação. Mas essas histórias, que são as histórias da minha família, as histórias do meu bairro, da minha comunidade, sempre deixaram muito claro para mim o que a educação pode fazer na vida de alguém. Eu estou aqui porque uma professora de matemática... Opa, tá ouvindo? Qualquer coisa eu falo com o vovó. Vocês me ouvem? Enquanto a gente resolve. Eu estou aqui porque uma professora de matemática da escola pública decidiu me inscrever para uma Olimpíada de Matemática. Ela não tinha ideia de onde isso ia me levar, mas ela acreditou em mim. Agora, quando
do menino que fez o prezinho comigo que foi assassinado, do vizinho da frente, eu vejo a falta que a oportunidade faz. Eu sempre digo, a educação é vida. A educação muda a vida da gente de um jeito que a gente não consegue nem prever. Mas a falta de educação, a falta de oportunidade, a falta de acolhimento, a falta de tratamento é morte. E ter vivido isso dentro de casa fez de mim uma ativista pela educação. De querer que outras crianças pudessem sonhar como eu sonhei. Que outros jovens, quando estivessem doentes como meu pai, tivessem acolhimento, tivessem acesso a uma internação, tivessem acesso a um medicamento, a um psicólogo, a um psiquiatra, e não a todos os dedos apontados como meu pai sempre teve. Então eu sou essa história, de saber que as oportunidades, elas transformam uma família, mas que a falta de oportunidade, a falta de sonho destrói a gente do mesmo jeito. E eu tive a oportunidade de fazer a faculdade fora, com bolsa da faculdade, morei 4 anos nos Estados Unidos, mas eu sempre